Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Nós demos uma pausazinha, né? Mas agora vamos reiniciar e terminar a nossa frente de Química 1, de Química Orgânica, tá bom? Eu tive alguns problemas pessoais e também fiquei sem notebook, então peço desculpas também pelo atraso da aula, mas eu vou tentar gravar outra aula já antes da próxima semana, tá? Para não ficar tão em cima. E lembrando de que qualquer coisa vocês podem vir tirar dúvidas comigo. Vocês têm meu WhatsApp no grupo, né? Então, pode falar comigo, sem cerimônia, tá bom? Vamos aqui dar continuidade. Nossa última aula foi a aula 11, né? A gente viu toda aquela parte de enantiômeros, essa parte dessa química aí, né? Agora a gente vai começar com reações orgânicas, que é temido por alguns, né? Mas assim, de antemão, não fiquem preocupados. Nosso foco é Enem, então o Enem não vai aloprar nisso não. Vai ser simples, tá bom? Vamos lá. Introdução ao estudo das reações orgânicas e reações de adição. O que já caiu no Enem são questões bem intuitivas, sabe? Mas eu tenho que dar um aparato aqui geral, né? Vamos lá. Ruptura de ligação, nós temos duas, né? Uma introduçãozinha antes da gente começar, que é a cisão homolítica e a cisão heterolítica. Na cisão homolítica, quando a ligação é quebrada, formam-se os radicais livres. Isso ocorre na presença de luz, calor ou peróxido. Então tá aqui um exemplozinho, né? O hidrogênio saiu do metano aqui e ficou esse radical livre. Quando eu tenho radical livre, né? No caso eu tenho minha valência livre, né? Aquela minha caixinha eletrônica não tá completa, né? Quando eu faço a distribuição. Lembrando que esse radical livre torna a molécula bastante instável, né? Pegando o gancho aqui, por que a gente toma vitamina C? Ela é antioxidante. Então, ao invés da vitamina C, ao invés dos radicais livres, esse radical livre, ele tá muito estável, ele tá doido para se ligar com outra molécula. E ao invés dele oxidar, e se ele vai ligar, ele vai oxidar, né? Ao invés dele oxidar as moléculas do nosso corpo, como o nosso DNA, ele vai oxidar a vitamina C. Por isso que é importante a vitamina C, né? Porque ele é um agente antioxidante. Ele se oxida no lugar das nossas moléculas. Só fazendo aqui uma observação, não tem tanto a ver com a nossa aula, né? Mas é porque eu lembrei agora. Cisão heterolítica. Quando a ligação é quebrada, o átomo mais eletronegativo fica com um par de elétrons inicialmente compartilhado, formando íons. Então assim, ó, palavra-chave. Cisão homolítica, radicais livres. Cisão heterolítica, íons. No caso, daqui é um exemplo, né? Eu tiro o meu bromo, vai ficar... lembrando da fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Ou seja, o bromo é mais eletronegativo. Ele vai ficar negativo e o carbono positivo. E classificando as reações. Reações de adição, que é a união de duas ou mais moléculas e formação de um único produto. Também conhecido como síntese, tá? Reação de síntese. O mais comum aqui é o alceno, né? Que aí a ligação dupla é quebrada. E aqui tem um aldeído, né? Também. A dupla também é quebrada. Aí não só temos alcenos não, tá? Tem aromáticos também, enfim. Reações de eliminação. Ocorre uma diminuição na quantidade de átomos na molécula do reagente orgânico e átomos são eliminados. Aí tá aqui o exemplo, né? Ocorre uma diminuição na molécula. No caso aqui eu retirei água. Aí formou um alceno mais água. E aqui ocorreu diminuição na quantidade de átomos, porque eu formei cloreto de zinco. Reações de substituição. Um átomo ou grupo de átomos é substituído, né? Um exemplo aqui, por exemplo, tem aqui metano, reage com cloro. A molécula de cloro, a molécula é formada por dois cloros, né? Então, um cloro vai para
para a molécula do metano, e o outro vai para o hidrogênio, e o outro cloro se junta ao hidrogênio, formando ácido clorídrico. E aqui é um segundo exemplozinho aqui. Vocês podem pausar aí para entender melhor. Eu não vou explicar exatamente, porque a gente vai passar por todas elas, né? Reações de oxidação é quando ocorre aumento do NOx no número de carbono. Aqui, ó, o meu carbono estava -1, passou para +1 e para +3, oxidando. Esse oxigênio aqui entre colchetes significa que é uma reação de oxidação. Aqui a gente pode, como é que sabe o número do NOx desse carbono? Quando a gente estiver vendo a reação de oxidação, eu vou explicar um pouco melhor, mas aqui é, como sempre, aquela frasezinha da folha de eletronegatividade tem que estar decorada total, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou então, Fonkley-Brixby, tem gente que decora assim. Aí é só fazer aqui uma competiçãozinha aqui, né? Carbono com carbono, não ocorre nada. Carbono com hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono, né? Correndo para o hospital. O hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, o carbono vai puxar os elétrons do hidrogênio. Vai ficar -2. Só que o oxigênio, ele é bem eletronegativo. Então, ele vai puxar elétron do carbono. Então, eu estou ganhando 2 e perdendo 1. Vai ficar -2 mais 1. Por isso que vai ficar -1 NOx. Como eu disse, não esquentem agora, que aí quando a gente estiver estudando essa reação de oxidação, eu vou explicar um pouco melhor, tá? E temos nossas reações de redução, que ocorre diminuição do NOx no átomo de carbono, que é a mesma lógica, tá? Ó, do NOx do carbono +3, +1 e -1. Vamos lá. Agora, nessa aula aqui, a gente vai estudar sobre a de adição e a de eliminação. Vamos começar com a adição em alcenos, que é o mais principal, assim, né? Temos aqui esse meu 2 carbonos, et, né? Então, temos aqui o eteno. É N porque é uma dupla ligação, né? Eteno reagindo com hidrogênio. O que vai acontecer aqui na reação de adição? Minha dupla vai ser quebrada e eu vou colocar hidrogênio em cada carbono. Então vai ficar um etano, né? Agora com AN, porque é a ligação simples. Temos a halogenação, que é a adição de esse halo. A halogenação relembra aleto, né? Aleto é tudo daquela família 7A. No caso aqui, a adição de cloro, de bromo ou de iodo, alcenos. Um exemplo aqui. Meu eteno reagindo com cloro. A dupla vai ser quebrada e o cloro vai para cada um dos carbonos. O exemplo é bem parecido com o anterior, né? Aqui, repetindo o exemplo, com bromo. Dupla quebrada e o bromo vai para cada um. Agora, adição de HX, de haleto de hidrogênio. No caso, ácido clorídrico, ácido brômico ou iodeto ácido. Eu utilizo a regra de Markov-Nikov. Parece difícil o nome e tal, mas a regra é bem simples. Simplesmente eu vou colocar hidrogênio no meu carbono mais hidrogenado. Como assim? Mais hidrogenado da dupla, né? Eu tenho aqui um propeno, que eu tenho essa dupla ligação aqui, ou a primeira, reagindo com HI. E quais são as possibilidades que eu posso ter? Minha dupla vai ser quebrada e meu H vai para o CH2 ou para o CH, o segundo aqui. E o meu iodo vai para o segundo carbono ou para o primeiro carbono. Mas e aí? Qual vai ser o certo? Os dois vão ser formados, entendeu? Só que, tipo assim, uma desses dois aqui vai ter mais de 90% de produto. E qual é? É o primeiro aqui. Por quê? Porque o meu hidrogênio foi para o carbono mais hidrogenado da dupla. Então, se eu tenho 2 hidrogênios nesse primeiro carbono e um hidrogênio nesse segundo, o meu hidrogênio vai para onde? Para o mais hidrogenado. Então, vai para o primeiro carbono,
Por isso que o hidrogênio vai para o primeiro carbono aqui, ó. E, consequentemente, o iodo vai para o outro carbono, né? Então, o primeiro produto aqui vai ser o de fato, feito, sabe? Bem simples. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Essa é a regra de Markov-Nikov. E, só uma observação, que a regra de Markov-Nikov é furada, é invertida, no caso, se tiver presença de peróxido orgânico. Peróxido, lembra aí, H2O2. Adição de água, ou seja, hidratação, né? Eu tenho aqui um alceno que vai reagir com a água, fazendo aqui a separação aqui da água, fica H e OH, né? Aí, no caso, vai hidrogênio para um dos carbonos e a hidroxila para o outro carbono. Adição em alcinos. Lembrando, né? Alcanos, alcenos, alcinos. Alcinos é ligação tripla, né? Hidrogenação. Eu tenho aqui o metino. Perdão. 2 carbonos é et, né? Etino. Reagindo com hidrogênio, eu vou quebrar a dupla, vai formar o eteno, que reagindo novamente vai formar o etano, tá? Essa é a reação de hidrogenação em alcinos, que vai reagindo com o hidrogênio. No caso, vai quebrando as ligações, né? Até ficar a ligação simples. E tem a halogenação, que é parte do mesmo princípio, tipo, é bem parecido, sabe? Minha ligação tripla é quebrada, forma a ligação dupla, e o cloro é ligado a cada um dos carbonos. E tem uma outra reação com cloro, e a ligação dupla é quebrada, formando uma ligação simples. Aí eu tenho 2 cloros ligados em cada carbono, né? Totalizando 4. Adição em ciclanos. Hidrogenação, né? Reagindo com hidrogênio. Tá aqui meu ciclo propano reagindo com hidrogênio. Como aqui tudo é CH2, então tanto faz onde eu vou quebrar a minha molécula, né? A minha molécula que era antes fechada, a minha cadeia que era fechada, vai ficar aberta, porque uma dessas ligações vão ser quebradas. E, consequentemente, quando eu quebro essa minha ligação, o carbono do meio fica com hidrogênio a menos, né? Porque ele tem que fazer 4 ligações. Então, está ligado a 2 hidrogênios, e as outras 2 ligações está ligado aos carbonos, né? Porque já que virou uma cadeia aberta. Então, do ciclo propano foi para o propano. A gente vê aqui, ó, que no ciclo propano eu tinha 6 oxigênios. Só que aí eu não liguei mais 2 hidrogênios. Perdão, acho que eu falei oxigênio, não foi? Eu tinha aqui 6 hidrogênios. Mas como eu liguei mais 2 hidrogênios, então eu vou totalizar 8. Quer ver? 3 hidrogênios, mais 2, 5, mais 3, 8, tá? É bem intuitivo, de verdade. Outro exemplo aqui é do ciclo pentano. Ó, eu tinha 2, 4, 6, 8, 10 hidrogênios. Liguei mais 2, então vou ficar com 12. E quando eu tenho uma adição em ciclanos, uma dessas ligações vão ser quebradas e minha cadeia que antes era fechada vai ser aberta. E agora vai ficar com 12 hidrogênios, né? 3, 5, 7, 9, mais 3, 12. Então, do ciclo pentano, vai deixar de ser ciclo, né? Vai virar só pentano. A halogenação em ciclanos é parte do mesmo princípio, né? Minha cadeia antes fechada vai ser aberta. E o meu cloro vai... por exemplo, eu quebrei mesmo aqui, ó, no meio. Então, como ela vai ser quebrada, você concorda, se eu quebrar aqui, o cloro vai se ligar ao carbono daqui e ao carbono daqui. Só que se eu quebrei aqui, vocês concordam que o cloro vai ser ligado ao primeiro carbono e ao último carbono? Por isso que fica desse jeito. Outro exemplo, mesma coisa, né? Perdão. Isso acontece quando o meu catalisador é o FeCl3, tá? Agora, se o meu catalisador é apenas luz ultravioleta ou calor, vai acontecer o quê? Uma reação de substituição, tá? Não vai ser de adição. Vai vir um cloro para a minha cadeia, maior aqui, e o hidrogênio, vai sair um hidrogênio daqui para se juntar com outro cloro. Aí vai formar um ácido clorídrico, tá?
Isso se for catalisado apenas por calor ou luz ultravioleta. Se for FeSL3 é desse jeito, é da primeira forma aqui. Reação com halogênio-hidreto, que é ácido clorídrico, HBr, HI. Isso continuando nos ciclanos, né? Eu tenho aqui a mesma forma, vou quebrar aqui a minha cadeia. Aí, se eu quebrei bem aqui, vai vir hidrogênio para cá e o bromo para cá. E se ela virou aberta, então o primeiro carbono que vai estar ligado ao hidrogênio aqui e o bromo vai ficar no último, né? Acho que vocês entenderam. Se eu quebrei aqui, aí a molécula vai se esticar, né? Então, consequentemente, as minhas ligações vai ser pro primeiro e pro último carbono. E um exemplo aqui, eu peguei um ciclohexano, né? Só que o ciclohexano, a partir do ciclopentano, não, do ciclopentano ainda tem. Exatamente, é do ciclopentano. Do ciclopentano, eu vou ter uma estabilidade muito alta da minha cadeia fechada. Então, quando eu vou botar ele para reagir com ácido clorídrico, com ácido brômico e tal, a minha reação não vai ocorrer, mesmo que eu forneça muito calor e tal, enfim, não vai ocorrer. E aqui eu fiz um resuminho, botei um resuminho sobre os ciclanos, tá? Adição com 3 carbonos, né? O ciclopropano reagindo com hidrogênio vai ocorrer adição, com bromo também vai ocorrer adição e com ácido brômico também, adição. O ciclobutano, mesma coisa, vai ocorrer adição, adição, adição. Agora, a partir do ciclopentano e consequentemente o ciclohexano, eu vou conseguir sim reagir com hidrogênio, formando adição, só que o ciclohexano, que já é mais estável ainda, essa adição é muito difícil. E com bromo, eu vou sim conseguir ter uma reação de substituição, Br2, né? Agora, com ácido brômico, eu não vou ter essa reação, que foi o que eu demonstrei aqui, que não ocorre, tá bom? Yuri, tem que decorar mesmo essa tabela? Pô, o nosso foco é Enem, né? E isso aí é mais específico, sabe? Não vamos se preocupar com isso, não. Adição em aromáticos. Eu tenho aqui o meu benzeno, que vai reagir com 3 mols de hidrogênio, né? Então, consequentemente, as duplas do meu benzeno vão ser quebradas. E vão ser formadas, então, o ciclohexano. Antes eu tinha o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. 3 mols de hidrogênio, então eu somei com mais 6 hidrogênios. Então, vou totalizar 12, né? Aí vocês verem aqui, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. As duplas vão ser quebradas, né? E com cloro, a mesma forma. As duplas vão ser quebradas e vão ser ligadas cloro em cada uma delas, tá? Então o benzeno vai formar o hexacloreto de benzeno. Lembrando que essa primeira aqui, para formar o ciclohexano, isso só ocorre, o benzeno também tem uma grande estabilidade, né? Então isso só vai ocorrer com catalisadores níquel ou platina e em condições drásticas de 300 graus e 200 atm de pressão. E a segunda aqui só ocorre com auxílio de luz ultravioleta e calor. Vamos lá para a adição nucleofílica, né? Eu tenho aqui meu ácido, HCN, né? Que vai se ionizar e formar H+, e o CN-. Meu primeiro passo, minha primeira etapa, primeiro passo mesmo, é a minha adição nucleofílica e o segundo a adição eletrofílica. Como assim? Primeiro, a adição nucleofílica, né? Lembrando que fílica significa amigo, né? Do latim, amigo do núcleo. Se eu sou amigo do núcleo, meu núcleo é positivo, né? Então, vou ser amigo de positivo, né? Então, quem é amigo de positivo? O negativo. Então, quem que vai reagir primeiro?
é o CN-, né? Por isso que ele reage primeiro. Depois que eu tenho minha adição eletrofílica, amigo de elétron. Quem é amigo de elétron? Elétron negativo. Então, amigo de elétron que é negativo é positivo, né? Aquele negócio dos opostos se atraem. Então, meu segundo passo, só então que o H+ vai reagir com o menos daqui. E como é que eu sei quem é positivo e negativo aqui? Fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então aqui entre o carbono e o oxigênio, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então ele vai ficar ele tende a puxar elétrons. E o carbono, que está lá no final, tende a perder, né? Então o carbono vai ficar positivo e o oxigênio vai ficar negativo. Então ocorre primeiro a adição nucleofílica, amigo de positivo. Então vai reagir, vai ficar ser ligado com esse carbono aqui, o CN-. No caso se ligou, foi aqui para cima, né? CN. E nisso quebra-se a ligação dupla, né? Aí fica o oxigênio ainda, negativo, que vai se juntar com H+. Então vai formar isso aqui, né? O que era antes uma cetona não, perdão, né? C-O com H é amaldeído, né? Vai virar um álcool aqui, né? Ligado ao CN e ao H. Então é isso. Acho que vocês... perdão. De adição foi isso, né? Quer dizer, vamos começar aqui reações orgânicas de eliminação. Minha primeira eliminação é de hidrogênio. É uma das mais famosas, né? Também chamada de desidrogenação. Como é que acontece? Eu tenho aqui 2 carbonos, então eu tenho um etano, né? Vou perder hidrogênio, desidrogenar, né? Se eu estou desidrogenando, antes eu tinha 6 hidrogênios na molécula. Eu tenho que retirar. H2. Eu já tenho esse H2 aqui. Mas para eu retirar H2, só tem uma forma disso acontecer. É se eu formar uma dupla ligação, né? Porque eu não vou precisar ligar com mais hidrogênios. Então, antes, como é que acontecia na reação de adição? A minha dupla era quebrada, né? Agora, na de eliminação, eu vou formar minha dupla, tá? Essa desidrogenação aqui é muito utilizada em produção de manteigas, margarinas e tal. Tem um textinho legal, bacana, que vocês podem ler no final do capítulo, que fala sobre isso. É uma aplicação prática, né? Isso é a cara de Enem. Eliminação, segunda eliminação de halogênios. Dehalogenação. Mesma parte do mesmo princípio. Eu tenho 2 bromos, eu vou eliminá-los, né? Porque eles são halogênios. Halogênios, família 7A. Cloro, bromo, iodo. Então, se eu estou reagindo aqui com zinco, né? E eu vou retirar o bromo. Se eu for retirar o bromo, eu tenho que formar uma nova ligação, né? Então vai ficar uma ligação dupla aqui. Aí vai formar o brometo de zinco. Eliminação de halogenidretos. HCl, HBr, HE. Tá aqui eu tenho um hidrogênio ligado a um dos carbonos e no outro tem o bromo, né? Para formar o ácido brômico, HBr, sendo catalisado por uma base, que no caso aqui é o KOH, hidróxido de potássio, né? E álcool, eu vou formar o eteno e o ácido brômico, né? Uma coisa importante, saber sobre a desidratação de álcools. A primeira que nós temos é a desidratação intramolecular e a intermolecular, né? A intramolecular, sempre quando ocorre, é dentro da mesma molécula. Eu retiro água da mesma molécula. E quando isso acontece, eu retiro água, vai ocorrer a formação de uma dupla. Então vai formar um alceno, né? Lembrando que esse N significa que eu tenho uma dupla ligação. Então tá aqui, o H e o H, eu retiro, forma água, H2O, e forma-se um alceno. Na desidratação intermolecular, eu produzo éter. Se é intermolecular, eu preciso de 2 moléculas, né? Então eu tenho aqui essa minha primeira e essa minha segunda. Eu pego a hidroxila de uma molécula e o hidrogênio da segunda. Se eu pego o H e o H, se eu for ligar essas moléculas, vai formar um éter. Então eu vou produzir um éter. Tá? E aqui não apareceu, mas tá aqui a água. H2O mais esse éter aqui. Tá bom?
Gente, se vocês não estiverem entendendo alguma parte aqui, podem vir falar comigo, tá bom? Vamos lá. Eliminação de HCl, HBr e HI de haletos orgânicos. Já tenho aqui essa molécula, reagindo com KOH, vai formar a minha dupla, né? Mais HBr, como a gente já viu antes. E a desidratação de ácidos carboxílicos. Se eu desidrato dois ácidos carboxílicos, eu vou retirar a água, né? Lembra a desidratação intermolecular, porque eu preciso de duas, né? Então, na reação de dois ácidos carboxílicos de desidratação, eu vou formar um anidrido, que é essa função aqui, que é uma C dupla O ligado por O, e do outro lado, carbono dupla O de novo. Isso aqui é um anidrido acético. Esse anidrido ele é desidratável, né? Porque eu retirei a água das duas moléculas de ácidos carboxílicos, da reação das duas, né? Então, retiro aqui o H de uma com o H da outra, forma a água e o anidrido, tá? Pronto. Vamos aqui para responder algumas questões para fixar mais, né, o conteúdo. Primeira, a formação de um álcool terciário pode ser representada pelo esquema a seguir. Tem aqui, tá um pouquinho ruim de enxergar, mas é C5H12, ocorre uma desidrogenação, forma-se um hidrocarboneto, aí ocorre uma hidratação e forma-se um álcool. Lembrando que é um álcool terciário, tá? Saiu descompactado aqui, mas é um álcool terciário, só para lembrar. Aí ele quer o nome do segundo aqui e do terceiro, né? Eu fiz uma folhinha para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, desenhei minha molécula, C5H12, é um alcano, tá bom? Se é um alcano, 5 carbonos, é um pentano, né? Tá aqui o pentano. Eu vou desidrogenar, então eu vou perder hidrogênio. Lembrando, se eu vou perder hidrogênio, o meu carbono tem que fazer 4 ligações. Se eu perdi o hidrogênio daqui, ele só está fazendo 1, 2, 3 aqui, né? Então, o que é que acontece? Eu vou ter que formar uma dupla. Então, o que é que ocorre? Ocorre o H2, que vai se desprender, né? Vai sair, mas essa eu quis compactar, né? Não fiz a forma estrutural assim. Eu fiz nessas barrinhas. O que é que vai acontecer? Vai formar uma dupla, né? Ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla, é um alceno, né? Esse N refere-se a uma dupla ligação. E eu continuo com 5 carbonos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quinazinha é um carbono, né? Lembrando? Então, a gente sabe que vai ser um alceno. Então, a gente já fica aqui entre B e D, né? Só que ele quer um álcool, aí ele vai ocorrer uma hidratação, né? E ele quer um álcool terciário. Então, a gente não precisa nem quebrar a cabeça de como é que funciona a hidratação. Vamos ver aqui qual que é um álcool terciário. O pentan-2-ol ou 2-metil-butanol. Olhando primeiro o pentan-2-ol. Eu desenho a molécula, né? 5 carbonos, que penta, né? E a hidroxila, né? No carbono 2. O álcool, no caso, né? O ol. Carbono 2. A hidroxila está ligada a um carbono secundário ou terciário? Secundário, né? Porque esse carbono aqui está ligado a apenas 2 carbonos. Então, não é um álcool terciário. Desenhando a outra molécula de 2-metil-butan-2-ol, ele quis o quê? 4 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4. E no carbono 2 eu tenho metil, OH. E no 2 também eu tenho a minha função álcool, que é o OH, né? Perdão, o metil é CH3, tá aqui embaixo, tá? E no meu carbono 2 eu tenho a minha função álcool, OH. Então, eles estão ligados no mesmo carbono. E aí meu álcool aqui está ligado a um carbono primário, secundário e terciário. Está ligado a esse carbono aqui. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2 e 3 carbonos. Então, esse é meu álcool terciário. Então, a gente nem precisa se preocupar em hidratação. É desse jeito assim, ó, que a gente não é nem, sabe? É intuitivo. A gente não é tão assim, sabe? É desenrolando mesmo, não precisa saber decorado todas as reações, entendeu? Óbvio que o básico a gente tem que saber, né?
mais ou menos de como é que funciona, de adição, de substituição, eliminação, e assim vai. Então, qual a resposta? Vai formar um alceno. Nós vimos aqui qual é o álcool terciário. É o segundo, 2-metilbutan, 2-ol. Porque esse outro aqui, ele é secundário, então não é o que a questão pede. Então, a resposta, item D, tá bom? Não sei se eu estou indo rápido, mas, enfim, vocês vão poder pausar e escutar novamente qualquer coisa. Questão 2. Numa reação de adição, como a que é apresentada abaixo, se espera como produto principal. Então vamos lá. Eu tenho aqui um alceno, né? Porque tem uma dupla ligação. Se é um alceno, 3 carbonos, é um propeno, né? Propen, N. Tá no primeiro carbono. Reagindo com HBr. Como é que vai ser? Eu desenhei aqui, né? CH3, CH2, dupla, né? CH2 mais HBr. O que vai acontecer? Se é uma reação de adição, eu vou quebrar minha dupla aqui, né? Minha ligação dupla. E, como eu tenho hidrogênio, eu vou seguir aquela regra de Markov-Nikov. É o que? Bem simples. Meu hidrogênio, ou seja, o hidrogênio aqui do HBr, vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla. Quem é o carbono mais hidrogenado da dupla? Lembrando aqui, né? O carbono mais hidrogenado da dupla é o CH2. Então, o meu hidrogênio vai se ligar ao último carbono aqui, formando CH3. E, consequentemente, o meu bromo vai se ligar ao outro. Então, o bromo vem para cá e o hidrogênio vai para o mais hidrogenado, que no caso é o último, formando CH3. Qual é o nome dessa molécula? Eu tenho 3 carbonos, né? Então é prop, né? Todos aqui são prop. É um bromo propano. O meu bromo está no carbono 1? Não, está no 2, né? Então, qual é o nome? 2-bromo propano. Item B de bola. Simplesinha, né? Outra questão. O estireno, eu coloquei, escolhi questões mais, parecidas com o Enem, tá? Então, não tá na ordem, não. Da 2 foi para 5, né? Mas foi porque eu quis questões mais contextualizadas, ou então cara de Enem. O estireno é a matéria-prima para a fabricação do polímero poliestireno, muito utilizado na indústria para produzir vários utensílios domésticos. O processo de síntese do estireno é mostrado de forma simplificada a seguir. Tem aqui meu anel benzênico, aí é ligado com metil, né? Aqui, CH2, CH3, vai formar o estireno. O que é o estireno? É o etenil benzeno. Lembrando que esse EN, o etenil, esse EN sugere que há uma ligação dupla. Então aqui, se a gente agitar estruturalmente esses hidrogênios, a gente vê que é uma ligação dupla. O estireno nada mais é que uma ligação dupla aqui. Então, eu repeti aqui minha molécula, né, do etilbenzeno, e vou formar um etenilbenzeno. Como eu falei, esse EN sugere uma dupla ligação. Então vai acontecer o quê? Isso aqui. C fazendo uma dupla ligação com outro carbono. E a gente, contando novamente os hidrogênios, a gente vai ver que só vai ter um hidrogênio aqui. E ao invés de 3 hidrogênios aqui no final, como era antes, vai ser só 2. Então aqui eu tinha 5 hidrogênios. E agora eu só vou ter 3, perdão. Então eu vou formar gás de hidrogênio aqui no final da minha reação, né? Se isso acontece, quer dizer então que ocorre uma desidrogenação, né? Eu vou retirar hidrogênio. Eu tinha 5 hidrogênios, passei a ter 3. Então qual é a resposta aqui? É uma reação de desidrogenação catalítica, tá bom? Os outros aí não tem nada a ver. Outra questão. Os álcoois são compostos que apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano. O etanol, obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar, é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcoois são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir, está representada a reação de hidratação de um alceno, hidrocarboneto insaturado em meio ácido na síntese de um álcool. Então, reação de hidratação de um alceno, né? O que é um alceno? Um hidrocarboneto insaturado, né? Ou seja, com ligação dupla.
Analisando a reação acima, o álcool obtido como produto principal dessa reação, segundo Markov-Nikov, é o... Markov-Nikov, né? O hidrogênio vai para o carbono insaturado mais hidrogenado, né? Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui minha molécula. Ó, não tem nenhum prejuízo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Continua com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Repetir aqui os hidrogênios e tal. Vai reagir com a água, né? H e OH. Vai ocorrer o quê? A quebra da minha ligação dupla. E o meu hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. O carbono mais hidrogenado da dupla. Aqui eu só estou ligado a um hidrogênio. E aqui eu estou ligado a 2. Então o meu hidrogênio vai para o último carbono aqui. Vai ficar CH3. E minha hidroxila OH, o álcool, né? Vai para esse outro carbono aqui. Qual a nomenclatura dessa molécula? 6 carbonos, hexa, 2, ol, né? Porque o álcool está ligado no carbono 2. Ah, Yuri, por que é o carbono 2? Esse aqui não é o carbono 5, não? Não. Porque nas regrinhas de contagem da cadeia, a gente conta o mais perto tipo, como é que eu posso explicar? O número do carbono das funções orgânicas tem que estar mais perto, tem que ser o mais baixo possível. Tipo, se eu contasse daqui, seria 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem que ser o mais baixo possível, então eu vou pro outro lado. 1, 2, entendeu? E também não tem um hexa 5-ol, né? Vamos lá, para a nossa última. Eu tenho essas duas reações e são feitas as seguintes afirmações. A reação é uma desidratação. A reação 1 é uma desidratação intermolecular, desculpa. Então eu tenho 2 mols de 2 carbonos em ligação simples, etan. E eu tenho um álcool, ol, né? Então aqui foi gerado etanol. 2 mols de etanol, ou seja, 2 moléculas de etanol, né? Aí a gente já tem uma dicasinha, né? Se a intramolecular é na mesma molécula e a inter é entre duas, então aqui a gente já tá de olho. Mas vamos botar aqui. E eu escrevi aqui meu etanolzinho aqui, né? Se eu tenho 2 mols, então tem um etanol aqui mais o etanol aqui. E vou formar minha água aqui do outro lado e um éter, né? Lembrando para aquele slide que eu expliquei sobre desidratação inter e intramolecular, na intra eu formo um alceno e na intermolecular eu formo um éter, né? Então é formado o éter aqui e liberado minha água, né? Meu H2O. Então sim, e fora que são 2 moléculas, né? Então sim, é uma desidratação intermolecular. Verdadeiro. O nome oficial, deu uma pesca aqui, né? O nome oficial do produto orgânico formado na reação 1 é o éster etoxetano. Pô, olha que bonitinho. O nome disso aqui realmente é etoxetano, só que não é um éster que é formado, é um éter, né? Como eu já tinha falado. Então é falso, né? E a nomenclatura do meu éter é exatamente esse, etoxetano. Nomenclatura de éster é aquela de tananã, oato de tananã, ila. Tipo, etanoato de metila, propanoato de metila, tá entendendo? Então só tá errado aqui porque não é um éster, é um éter. Item 3. A reação 2 é uma desidratação intramolecular. Olha só, eu tenho novamente o etanol aqui. E é formado uma dupla, né? E liberado minha molécula de água. Opa, se é formado uma dupla, isso aqui é um alceno. Como eu falei no slide lá da desidratação intramolecular, é formado um alceno. Eu aqui desenhei, né? A água é retirada e é formada uma ligação dupla. E, fora que, só estamos falando da retirada de H2O da mesma molécula, né? De dentro da molécula. Então, é uma desidratação intramolecular. Verdadeiro. E a 4, o principal produto formado na reação 2 é o alceno de menor massa molar. No caso é isso aqui, né? Porque de menor massa molar, primeiro que não tem outro alceno aqui, né? E segundo que ele tem uma massa molar menor, porque
eu retirei o meu hidrogênio e retirei o meu álcool aqui, né? Então, minha massa molar, consequentemente, diminuiu. Então, item verdadeiro. Então, os verdadeiros é 1, 3 e 4, tá? E pronto, gente. Com isso, a gente finaliza a nossa aula 12 de Química Orgânica, tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Espero que eu possa ter contribuído um pouco no aprendizado de vocês, tá? Estou às ordens. Boa sorte.